Olá, bem-vindo à Comunidade Adventista Central de Poá. Esses são os anúncios de nossa igreja. O Ministério de Tesouraria orienta: a melhor maneira para os membros devolverem os dízimos e entregarem as suas ofertas é pelo aplicativo 7Me. Basta baixá-lo em sua loja de aplicativos e, sem cadastro, apenas com um e-mail, efetuar a adoração. Com isso, você recebe seu comprovante no seu e-mail, rápido e fácil. Caso tenha dúvidas, procure o Ministério de Tesouraria, que irá atender você da melhor forma. Não esqueça de inscrever-se no canal de YouTube da nossa igreja, Adventistas Poá SP, e seguir no Instagram @AsDePoá SP. O Ministério da Asa lança a campanha do agasalho. A ação envolve toda a igreja. Doe agasalhos, toucas, pares de meias, cobertores em bom estado. No dia 15/6, a data prevista para a entrega desses donativos junto à alimentação para quem necessita. Participe, doe amor. Chuvas fortes assolaram o sul do país nos últimos dias. Há destruição em todo lugar. Possamos orar e agir, na forma de doação de dinheiro ou roupas e alimentos. Para doar valores, faça o Pix na chave da ADRA, mostrada na tela. Atualmente, a maior necessidade são utensílios de higiene pessoal. Prepare um kit e doe. O Ministério de Diaconisas convida todos a participarem do momento de oração na igreja, sábado às 8 horas. O mês de maio é voltado à liberdade religiosa. Liberdade essa que é o direito do ser humano de ter ou adotar uma religião de sua escolha, de mudar de crença religiosa de acordo com a consciência, de manifestar sua religião individualmente ou em comunidade. Possamos agradecer a Deus por sermos livres para adorá-lo. Quartas-feiras, em comunidade, nos reunimos para conversar e aprender. O tema Cartas para Deus, encontros de oração, nos leva a enviar a Deus nossos pedidos e agradecimentos. Se prepare e participe desses momentos de reflexão e comunhão. O Dia dos Namorados está chegando. A Central de Poá está preparando um jantar especial para os casais. O valor é de R$50 por casal. Atenção, são 25 vagas e algumas já foram preenchidas. Para reservar sua vaga, fale com as irmãs Eliene e Onible. O tema será Uma Noite em Paris. As reservas e pagamentos encerram dia 5/6. Não deixe para depois. O Ministério Jovem informa sobre o Censo Jovem 2024. Para participar do Caleb, o participante deve realizar o censo. Para mais informações, contate algum membro do Ministério Jovem da IAGE Central. Nossos cultos são gravados. Pedimos que em momentos de oração, ofertas, louvor, não transite na nave. Apenas se necessário. Antes de iniciar o culto, vá ao banheiro e encha sua garrafa de água. Agradecemos a sua atenção. Possamos, de mente e coração, cultuar a Deus. Seja um real adorador. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Aprendendo a ensinar. Olá, meu nome é Andressa, sou natural do estado da Bahia, no Brasil, e a minha história como missionária começou quando eu participei do projeto Um Ano em Missão, promovido pela Igreja Adventista, através dos dízimos e das ofertas, onde eu tive a oportunidade de ir para o Acre, em Rio Branco, na capital, e foi lá onde eu me apaixonei pela missão e decidi que queria fazer isso pelo resto da minha vida. Como planejado, assim que terminei meu treinamento, deixei o Brasil para ser professora no Timor-Leste, na Escola Adventista da capital, Dili.
A escola foi a primeira de mais de 3 que agora temos no país e foi construída em 2015 com a ajuda de missionários de várias partes do mundo, inclusive do Brasil, resultado de muita oração e muitas doações. Aqui, ensino português para alunos da 4ª série até o 3º ano do ensino médio. Por um mês ensinamos inglês para algumas crianças da comunidade. Também temos a Escola Cristã de Férias, que conta com a presença de mais de 80 crianças em uma programação que acontece em diferentes pontos da cidade durante uma semana, onde realizamos atividades educacionais e espirituais. A escola conta com mais de 400 alunos e a maior parte do corpo docente é composta por voluntários sul-americanos, norte-americanos, africanos e asiáticos. É muito significativo encontrar esses voluntários do mundo todo em um mesmo lugar. Muitos deles têm histórias parecidas com a minha e dedicaram suas vidas à missão pelo mesmo amor que eu conheci no primeiro ano em missão no Acre. Sou muito grata por todas as oportunidades que tive. De uma instituição a outra, fui sempre abençoada e sempre aprendi muito de um lugar para o outro. Olhando para trás, vejo claramente que os recursos que a igreja investe em missão têm um grande resultado. O meu primeiro ano em missão, o meu tempo em aprendizado no Service e em Manaus e principalmente a escola em que estou agora. Todos esses projetos são fruto de recursos financeiros como os dízimos e as ofertas, que pela bênção do Senhor alcançam incontáveis corações. A trajetória de pessoas como eu, que ao longo de suas vidas recebem os cuidados e a capacitação necessária para se tornarem missionários eficientes, é muito importante. É meu desejo que outras pessoas sejam inspiradas pela minha história e abracem o trabalho missionário. Deus tem usado os seus recursos, o seu compromisso e a sua dedicação ao serviço ao próximo. E através de você, hoje eu sei o significado de servir e me dedicar na obra de Deus através das suas doações. Eu posso dizer com toda certeza que eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. Quero ser uma missionária e falar de Jesus para as pessoas que não conhecem e também servir ao próximo com os meus dons e talentos. Eu quero convidar você a continuar sendo um doador, porque a missão, ela não é feita somente por nós missionários que estamos em campo, mas também por você, doador, porque a missão é feita pelos pés de quem vão, as mãos de quem doa e os joelhos de quem ora. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Feliz sábado. Sejam todos bem-vindos mais uma vez e hoje, o penúltimo dia, encerraremos amanhã essa semana abençoada, uma semana maravilhosa, uma semana de muitos desafios, mas para a honra e glória de Deus, nós permanecemos firmes e aqui nós estamos. A recepção, os meninos do som, louvor, o irmão, ele não está aqui, né, mas as pessoas que ele convidou, que vieram aqui de outros lugares, foi uma bênção. Os irmãos que ficam lá fora também ajudam recepcionando, os diáconos, no lanche também. Estou esquecendo mais alguma coisa, irmã Neda? Não, né? Não vou nem me arriscar a falar nome. Primeiro que eu não tenho dificuldade para gravar. E se eu for falar, e acabo esquecendo de alguém, né? Então, muito obrigada a todos vocês e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que vocês continuem se dedicando e trabalhando para o Senhor. Amém? Você que está em casa nos assistindo, seja bem-vindo também no YouTube, Facebook. Não vou falar os nomes hoje, porque vai levar um pouquinho de tempo, mas já pega a sua Bíblia, já deixa ela aí prontinha, vocês também, e vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por esta semana. Obrigado, ó Deus, porque mesmo em meio a tantas dificuldades, nós somos vitoriosos e aqui nós estamos, ó Deus. E é pela tua graça e pela tua misericórdia, ó Deus, que nós recebemos esta bênção de poder desfrutarmos de mais um sábado, ó Deus, que já se iniciou. Que as tuas bênçãos, Senhor, que a tua palavra, ó Deus, restaure o nosso ser e nos transforme para a eternidade, ó Pai. É em nome de Jesus que nós te oramos e nós te agradecemos por tudo. Amém? Durante a semana nós aprendemos de vários milagres de Jesus e um detalhe interessante é que nesses milagres sempre tinha água envolvida de alguma forma. E hoje não será diferente. Hoje nós aprenderemos sobre 3 histórias que Jesus utiliza a água para curar pessoas. E essa água, ela é um pouco diferente. Ela sai do próprio corpo de Jesus. Então já fica aí curioso para você prestar atenção na mensagem de hoje. Antes, já abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 11. Em Mateus, capítulo 11, nós veremos alguns milagres agora em outros evangelhos, não somente no livro de João, tá? Eu falei aqui um dia desta semana que meus pais, eles moram no Pernambuco, né? Toda a minha família. E uma coisa que eu me lembro e que ficou marcado até hoje, desde a minha infância, e quem já morou no interior, talvez já tenha passado por essa experiência. E quando nós éramos pequenos lá em casa, nós somos em 6 filhos, meu pai, ele é um contador de história. Ele gosta de contar história. Só que meu pai, ele não tinha dó dos filhos. Por quê? E é comum, nesses lugares, eles fazerem isso. Então, quando ia chegando, olha o horário. Ele sempre escolhia o horário que já estava começando a anoitecer. Então, era comum a gente se assentar ali, ao redor da mesa, e meu pai começar a contar a história. E as histórias que meu pai contava eram histórias que depois dava trabalho dormir. E todos os dias era a mesma coisa. E era cada história macabra que meu pai contava. E não só as histórias dele, né? Mas nesses lugares é muito comum aquelas casas de farinha que é amaldiçoada, né? Que é assombrar. Isso mesmo, até esqueci essa palavra. Isso mesmo, né? E o medo de passar por lá. E quando passava, o medo era tão grande que não via nada, mas começava a correr. E quando começava a correr, quanto mais corria,
mas corria, né, sem ver nada. E era difícil até para parar. A impressão que tínhamos é que tinha alguém correndo junto conosco, né? E a coragem de olhar para trás? Quem tinha? Ninguém, né? E é interessante que todas as vezes que eu leio essa passagem aqui, eu fico lembrando. Por quê? Aqui nós iremos conhecer também algumas cidades que foram amaldiçoadas. Como a Bíblia é interessante. E vamos ver aqui em Mateus. É João todos os dias, né? Agora a gente fica trocando os evangelhos. Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra de Deus. Passou então Jesus a increpar as cidades, ou seja, a censurar, a repreender as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Então Jesus pregou para essas cidades. Essas cidades foram testemunhas de grandes milagres de Jesus, mas essas cidades não se arrependeram, não se converteram. E aí Jesus, então, pronuncia essas palavras a estas cidades. Ele diz assim, ó, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operados os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, levantar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá para o dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Essas cidades, Betsaida, Cafarnaum e Corazim, cidades que tiveram o privilégio de ver Jesus realizar grandes milagres, transformar água em vinho, curar pessoas, ressuscitar pessoas, multiplicar os pães. Essas cidades, Jesus, ele tentou o tempo todo resgatar, alcançar o coração dessas pessoas, restaurar a vida dessas pessoas. Mas essas cidades, essas 3 cidades, permaneceram com o coração duro. Jesus tinha grande apreço por essas cidades. De Corazim, por exemplo, Betsaida, de lá saiu Pedro, André, Felipe. Cafarnaum foi a habitação de Jesus. Então Jesus ele tinha um carinho especial por essas cidades. Jesus lutou por essas pessoas. Jesus fez de tudo para resgatar essas pessoas. Porém, essas cidades escolheram rejeitar Jesus. Essas cidades não permitiram que Jesus escrevesse a vida deles de forma diferente. E a decisão dessas cidades fez com que hoje elas se tornassem exemplos negativos para nós. Então Jesus amaldiçoou essas cidades. Uma única escolha que elas fizeram e viraram maldição. Hoje nós temos a oportunidade de permitir que Jesus escreva a nossa história diferente. E nós temos a escolha de deixá-lo ou então continuemos escrevendo a nossa própria história. Mas há um risco muito grande continuar escrevendo a nossa própria história. Sabe por quê? Porque nós não sabemos fazer escolhas boas. E o resultado
pode ser igual o exemplo dessas cidades. Uma vida de sofrimento, uma vida de angústia, uma vida de perdição e perdição eterna. Entendendo um pouco agora da história dessas cidades. Betsaida, Cafarnaum e Corazim. Vamos ver uma história que se passou em uma dessas cidades. Em Betsaida. Marcos capítulo 8. A partir do versículo 22, diz assim. Marcos capítulo 8, versículo 22 em diante. Você que está aí assistindo em casa, acompanhe o estudo desta noite. Diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores o vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele passou a ver claramente. Ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe. Jesus deu uma ordem para ele e eu quero que você grave aí essa frase. Qual foi a ordem que Jesus deu para ele? Não volte para a aldeia. Não, e outras versões, não entres na aldeia. Grave isso aí, tá? Veja os detalhes. Estava ali um cego e os discípulos, então, se aproximam desse cego e levam esse cego para Jesus. E ali eles começam a pedir para Jesus curar esse cego. A cidade de Betsaida, não esqueça, era uma cidade amaldiçoada. E olha, Jesus então, atendendo ao pedido dos discípulos, Jesus toma esse cego pela mão e tira-o da aldeia. Tira ele de lá, de onde ele estava. Esse cego, ele precisou, primeiro, confiar nos discípulos. Imagina naquela época, hoje estamos bem evoluídos e as pessoas que são portadoras dessa deficiência, elas têm uma autonomia incrível, né? Uma independência que eles sabem pegar ônibus, transporte público, andam, compram, vivem tranquilamente em casa, estudam. Só que naquela época, eu imagino que era muito mais complicado, que era muito mais difícil para essas pessoas. E quantas vezes ele precisou confiar e quantas vezes ele foi decepcionado por depositar a sua confiança em alguém que ele não conhecia, né? Não conseguia enxergar. Se nós, hoje, nós temos dificuldades para confiar nas pessoas, e quantas dificuldades nós temos, parece que quanto mais o tempo passa, mais difícil é para nós confiarmos. Mas Deus, ali, Ele providenciou pessoas que eram dignas da confiança do cego. E se ele tivesse rejeitado a ajuda daquelas pessoas, ele não teria chegado até Jesus. Quantas vezes, por conta de experiências ruins que nós tivemos na nossa vida, nós impedimos que pessoas boas, bem intencionadas, se aproximem de nós, façam parte da nossa vida. Pessoas que querem nos aproximar de Jesus, que querem nos levar até Jesus, e nós
não permitimos que essas pessoas façam parte da nossa vida. Mas acredite, ainda existem pessoas boas, viu? Bem intencionadas, que querem nos ajudar, que querem nosso bem. E foi assim com esse cego. E ele, ao deixar os discípulos conduzir ele até Jesus, quando ele chega até Jesus, mais uma vez ele precisa confiar agora. Só que agora, confiar em Jesus. Por quê? Ele precisava da cura. Jesus tinha a cura para ele. Só que antes de Jesus curá-lo, o que é que Jesus faz? Tira ele da aldeia. Ele agora, então, não mais conduzido pelos discípulos, ele agora é conduzido por Jesus. Conduzido por Jesus. E veja, então, depois que ele é tirado daquele lugar, Jesus começa o processo de cura na vida dele. E ali, com saliva, a cura aconteceu por conta da saliva? Por conta do poder de Jesus. E aí Jesus, no primeiro toque, Jesus pergunta, estás vendo alguma coisa? E o que ele responde? Senhor, eu estou vendo homens como se fosse árvore. Eu vejo eles andando como se fosse árvore. Olha que detalhe interessante. Esse cego não era um cego de nascença. Porque ele sabia comparar o que era o homem com árvore. E depois nós vamos entender. Jesus, então, agora no segundo toque, aquele homem, por conta da dificuldade da vida dele, em algum momento da vida dele, ele enxergou. E por alguma dificuldade, eu não sei qual, ele parou de enxergar. Imagina que tragédia na vida de uma pessoa. Que dificuldade, então, para ele ter que lidar agora com esse problema na vida dele. Mas sabe o que é o interessante? É que quando Jesus faz o primeiro toque ali nele e ele não enxerga completamente, ele poderia muito bem ali começar a se questionar, a se revoltar. Porque tudo comigo tem que ser com dificuldade, tudo difícil, Senhor, eu não estou enxergando. Eu já ouvi dizer que o Senhor fez grandes milagres e comigo o milagre não acontece. Ele tinha todo o direito de fazer isso. Mas ele não o fez. E ali em seguida aconteceu o quê? O segundo toque. A restauração completa. O milagre completo na vida dele. Quantas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, queremos transformação na nossa vida, queremos ver as coisas acontecendo e nós não sabemos esperar o tempo certo. Aquele cego, ele entendeu que a cura era um processo. E nós precisamos entender que a caminhada com Cristo é um processo. Então, quando a dificuldade bater à nossa porta, nós vamos desistir de Jesus. Quando as coisas não saírem do jeito que nós queremos, a gente vai fazer igual uma criança, vai se espernear, se jogar no chão, colocar um bico desse tamanho e virar as costas para Jesus. Se revoltar com Deus. Aí as coisas não estão indo bem. Não vou nem para a igreja hoje. Eu vou ver aquela menina pregando. Que isso, a semana toda. E no culto, assiste de casa mesmo. Vem amanhã e você vai aprender. E eu estou falando isso para quem tem condições de estar aqui, tá? Participando dos cultos. Vem amanhã e você vai entender a importância que é nós congregarmos.
E aí nós viramos as costas para Deus porque as coisas não estão acontecendo do jeito que nós queremos. Nós queremos os milagres de Jesus, as bênçãos de Deus, mas sabe qual é o nosso problema? A gente quer do nosso jeito, na hora que é favorável para nós, e não no tempo de Deus. Mas esse cego de Betsaida, que não era cego de nascença, que passou por grandes dificuldades na vida dele durante anos, ele agora tem a vida dele restaurada pelo poder de Cristo. Amém? Vamos conhecer um outro personagem aqui nesta noite. E quem é ele? Está lá em João, capítulo 9. João, capítulo 9, versículo do 1 ao 8. Diz assim: Caminhando Jesus, todos acharam? Amém? Caminhando Jesus, viu um homem, e como era este homem? Cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Ele ou os pais para que nascesse cego? Porque antigamente acreditava-se, né, que uma pessoa, quando nascia com alguma deficiência, era porque estava pagando pelos pecados dos pais, né? E aí Jesus responde para ele: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse a obra de Deus. Versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego e dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou o quê? Vendo. Veja, neste lugar onde aconteceu este evento, havia um decreto, uma lei nessa cidade que, se alguém confessasse, acreditar em Cristo, aceitar Cristo como Messias, essa pessoa seria expulsa dessa cidade. E agora ali, esse cego de nascença, se encontra com Jesus, e Jesus faz ali um lodo com saliva, coloca nos olhos dele e dá a seguinte recomendação: vai se lavar. Enquanto esse cego se dirige ao tanque de Siloé para se lavar, Jesus sai de cena. E é uma história um pouquinho até grande e não dá para nós lermos tudo e ver todos os detalhes, mas depois você acompanha em casa. Jesus sai de cena. Quando este homem se lava, ele já não vê Jesus. Ele não viu Jesus. E ali começa então o testemunho deste cego de nascença. As pessoas ali começam agora a saber dessa história até chegar às autoridades judaicas, aos fariseus. E então eles começam a querer invalidar o milagre que Jesus tinha feito na vida deste homem. Eles começam a dizer: não é possível você ter sido curado. E ali começa o interrogatório, então, e este homem, e ele permanece afirmando que foi curado por Jesus. Até que eles decidem chamar os pais. Por quê? Eles diziam assim: ele não era cego de nascença. Então não é possível que ele tenha sido curado por Jesus. E aí chamam os pais deste homem, e os pais, sabendo do decreto, né, da lei dessa cidade, os pais falam assim: olha, que ele era cego de nascença, ele era. Agora,
se ele está dizendo que foi Jesus que curou ele, isso aí é problema dele. E eles, os pais, se mandam. Eles não queriam ser expulsos da cidade. E então, um outro interrogatório agora para este cego, que agora não é mais cego. E aí, no segundo interrogatório, o clima ali começa a esquentar. E depois, é muito rico esse texto, é muito lindo, e vocês leiam em casa, estudem. E ali começa o clima a esquentar, e aí perguntam de novo, como é possível este homem ter curado você? Dê glória a Deus, porque você está enxergando, e não atribua isso a este homem que é pecador. E o que o cego responde? Ele diz assim, olha, se ele é pecador, não sei, mas que ele me curou, e antes eu não enxergava, e agora eu enxergo, isso eu sei. E se vocês estão me perguntando de novo, é porque eu acho que vocês querem ser discípulos dele. Confirma aí. Nesse calor da discussão, o que é que eles fazem? Olha o versículo aqui, ó. O que é que eles fazem com esse homem? Versículo 34. Depois de toda essa discussão, eles retrucaram o cego, né? E falaram assim para ele, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? Como assim você quer nos ensinar? E eles fizeram o quê com o cego, que não é mais cego? Expulsaram ele da cidade. Então, veja, ele recebe uma grande bênção e, em seguida, já começa a dificuldade da vida dele. Ele agora é expulso do seu lar, expulso do seu local que ele vivia ali, as pessoas, os amigos, os pais. Ele agora sendo expulso. Por quê? Porque confessou crer naquele que é o doador da vida, da cura. Mas você quer saber o que aconteceu em seguida? Lembra que ele, quando foi curado por Jesus, Jesus pediu para ele se lavar e Jesus sai de cena. Ele não tinha visto Jesus ainda. E olha o que acontece depois que ele é expulso daquele lugar. Um lugar de incredulidade, que não confiava em Jesus, não aceitava Jesus. Duvidaram do milagre de Jesus. E agora vocês entendem também por que esse cego, ele tinha que ser um cego de nascença e não poderia ser aquele exemplo do cego de Betsaida. Porque se esse cego não fosse o cego de nascença, aí é que eles teriam motivos para dizer que Jesus não curou aquele homem. Por isso que esse cego era o cego de nascença. E a cura nesta cidade deveria ocorrer assim. E agora, depois que ele é expulso da cidade, olha o que acontece. Versículo 35. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? E ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala contigo. Ele precisou sair daquele lugar, sair daquele ambiente onde ele convivia com pessoas que não acreditavam, não aceitavam Jesus, para ter um encontro verdadeiro com Cristo. Aquele cego de Betsaida, ele precisou ser tirado do meio ali onde ele vivia, de um lugar amaldiçoado, um lugar também incrédulo, de pessoas com dureza no coração. Para ele alcançar a cura, ele precisou ser tirado daquele lugar. Olha que semelhança maravilhosa. Que incrível essa história. Algo que parecia ser ruim, ser expulso do seu lar, se tornou uma grande oportunidade para o encontro verdadeiro com Cristo. E a nossa terceira história de hoje volta um pouquinho lá pertinho do cego de Betsaida.
no capítulo 7 de Marcos, a partir do versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: de novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva e ele foi curado. Mais uma vez aqui, os discípulos intercedem por um necessitado. Eles pediram que Jesus curasse esse homem surdo. E Jesus ali, utilizando novamente ali saliva, Jesus cura aquele homem. Só que veja, um detalhe interessante também. Aquele homem, antes de ser curado, ele foi retirado do meio da multidão. Ele foi retirado do meio da multidão para receber a cura. Essas 3 histórias, sabe o que elas nos ensinam? Que nós somos cegos, surdos, muitas vezes na nossa vida. Estamos tão envolvidos com as coisas que nos impedem de chegar a Jesus, que nós temos dificuldade de ouvir Jesus nos chamar. Temos dificuldade de ver cegueira espiritual. Não enxergamos as coisas ao nosso redor, que está complicando, dificultando a nossa vida. Aqueles discípulos, eles imploraram, eles pediram para Jesus curar eles, curar aquelas pessoas. E então Jesus olha para aquela situação, olha para os discípulos e diz assim: olha, vocês querem que eu cure estas pessoas? Eu vou curar essas pessoas, mas não será do jeito que elas querem. Não será da forma que elas querem, no lugar que elas estão. Por isso que Jesus então tira aquelas pessoas da cidade, da multidão. Nós pedimos tanto, nós imploramos tanto, mas nós queremos determinar como é que as bênçãos de Deus devem cair na nossa vida. Nós vimos aqui pessoas, vários relatos aqui de pessoas que, para receber a cura, para receber restauração, para receber renovação de vida, elas tiveram que renunciar o seu passado, a sua vida, renunciar às coisas. Sabe, essas amizades que nos afastam de Jesus, nós precisamos aprender a selecionar nossas amizades. Nós precisamos aprender a selecionar os ambientes que nós frequentamos. Nós precisamos aprender a selecionar as coisas que nós fazemos, viu? Que nós dedicamos nosso tempo. Nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos ser curados por Ele, mas nós não queremos mudar a nossa vida. Passamos horas e horas
nas redes sociais, em coisas que não agregam na nossa vida. Quantos lares estão sendo destruídos por conta do mau uso da internet? Quantos relacionamentos sendo destruídos por conta de conversas que começam na internet? Sai seguindo tudo quanto é pessoas que não vai passar nada de bom para a sua vida, não vai agregar nada, não vai te levar mais para perto de Deus. São coisas que parecem irrelevantes, mas que vão te afastar de Deus pouco a pouco e você não vai perceber. Que no final só vai trazer tristeza, destruição, vai ferir o coração da sua família, dos seus amigos, e vai trazer mau testemunho para a sua vida, vai envergonhar o nome de Deus. E aí você vem para a igreja e pede, suplica a Deus, porque você quer uma bênção especial e as coisas não acontecem e temos dificuldade de reconhecer onde está o erro. Temos dificuldade de reconhecer que as bênçãos de Deus não chegaram até nós por conta da nossa própria escolha. Nossa culpa. A culpa é nossa, sabe por quê? Porque Deus está de braços estendidos, com as bênçãos prontas, preparadas para derramar sobre o seu povo. E as nossas escolhas impedem que isso aconteça. Quando Jesus curou o homem de Betsaida, o cego de Betsaida, Jesus deu a ordem para ele. Qual foi a ordem? Que eu falei para vocês, gravem isso aqui. Não volte para a aldeia. Nós nos encontramos com Cristo. Nós já chegamos até aqui. Nós já sabemos como que é lá. E agora nós vamos voltar para aquele lugar? Vamos continuar caminhando, andando, voltar para trás não. Voltar para trás. Voltar jamais. Deus, Ele quer novidade de vida para nós. Ele quer uma restauração completa na nossa vida. E apenas uma escolha. E essa escolha só você pode fazer. Essa escolha só eu posso fazer. E Deus, Ele está ansioso para derramar grandes bênçãos sobre nossa vida. As dificuldades virão, como veio para o cego de Betsaida, como veio para o cego de nascença. Mas nós vimos que eles permaneceram firmes. E depois da dificuldade veio a bênção. A vida aqui nesta terra é assim, a terra, este mundo não tem nada de bom a nos oferecer. É tudo ilusão, é tudo passageiro. Mas se nós permanecermos firmes, sabe qual vai ser o resultado? É a vida eterna. É isso que Jesus Ele quer nos oferecer, a vida eterna. E eu quero saber nesta noite, quantos querem a vida eterna? Você que levantou a mão, se coloque de pé. Eu não vou pedir para que você venha até aqui não, como todas as noites. Mas se coloque de pé onde você está. Que esse ato de você se levantar, ele seja uma representação de que você entendeu a mensagem de hoje. Que para nós recebermos as bênçãos de Deus, nós precisamos sair de onde nós estamos e ir até onde a bênção acontece. Que esses ensinos de hoje, eles sirvam de lição para a nossa vida. E que não seja mais uma pregação que vai cair no esquecimento.
que você se lembre, chegue em casa, estude mais, veja os detalhes e peça a Deus diariamente uma restauração para a sua vida. Peça a Deus diariamente o derramamento do Espírito Santo na sua vida. Renove com Deus todos os dias o seu voto. Entregue para Deus todos os dias a sua vida, as suas preocupações, as suas angústias. E tenha certeza que Ele vai te atender. Tenha certeza que Ele já te atendeu. Vamos tirar a nossa cegueira espiritual, a nossa surdez espiritual. E vamos começar agora então a enxergar e a ouvir as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. E quando nós começarmos a enxergar, você vai ver como nossa vida será diferente. Pode orar. Quem sou eu, Senhor, que espero ouvir tua voz? Quem sou eu que ouso teu rosto olhar? Já tentei ouvir tua voz em forma de canção. Tentei sonhar, tentei sentir. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou. E eu sou pecador, não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro, habita em mim. Quem sou eu, Senhor, que espero ver a Deus? Quem sou eu que ouso teu rosto olhar? Como enxergar um Deus que vive lá no céu e esperar tocar tua mão? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó, mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem no céu. És o grande Deus, eu sou. Eu sou o pecador, não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço, habita em mim, eu imploro. Dentro do meu quarto eu estou a orar, escorrem pelo chão, tenho a palavra em minha mão, páginas viradas e o vento a soprar, posso
Sou grande, Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim e prometo, habitarei em ti. Amém. Quero convidar aqui a irmã Raquel para nós orarmos. Boa noite para quem eu não dei, né? Eu não sei quanto a você, mas há muitos anos, a minha oração tem sido que Deus me transforme. E é uma luta muito grande. Porque a gente ora e parece que nada acontece. E é aos pouquinhos. Então não desista de orar. Ele vai restaurar e transformar. E Ele só restaura aquilo que está quebrado. Se eu não estou quebrada, se você não está quebrado, Ele não tem restauração para fazer. Então nós precisamos nos quebrar diariamente. Oremos. Querido Deus e bondoso Pai que estás nos céus, Senhor, nós temos tanto a te agradecer, Senhor, por tua bondade, pelas grandes coisas e também pelas pequenas que o Senhor faz na nossa vida todos os dias. Só o ato de levantarmos, de respirarmos, o dia que tivemos hoje com vida, com saúde, nossa família, o alimento, talvez o trabalho, o sustento, não sei. Mas são tantas coisas boas que o Senhor nos concede. Muitas vezes, no dia a dia, nós nos esquecemos que todas elas são bênçãos das suas mãos e, às vezes, passamos a considerá-las como coisas normais. Mas nós clamamos nessa noite, Senhor, que nós possamos a cada dia ter os nossos olhos abertos para entendermos e compreendermos, Senhor, quanta coisa o Senhor tem feito por nós. Durante essa semana, nós refletimos sobre a restauração que o Senhor nos oferece. E nós queremos, Senhor, ser restaurados. Se porventura, alguns de nós ou todos de nós aqui presentes, não temos sentido essa necessidade, talvez não estejamos no sentido quebrado, Senhor, que o Senhor possa nos fazer enxergar a realidade, Senhor. Que nós possamos nos quebrar aos teus pés, para que o Senhor possa nos restaurar, Senhor, completamente. São tantas áreas da nossa vida que nós precisamos de Ti. Cada um sabe, Senhor, a sua necessidade. E o Senhor conhece todos os anseios da nossa alma, Senhor. O Senhor conhece os nossos sonhos, os nossos desejos, conhece também os nossos medos, as nossas inquietudes. E nesta noite, Senhor, nós queremos, de modo simples, assim como uma criança confia em seu pai, nós queremos, Senhor, abrir o nosso coração a Ti, para que o Senhor possa, Senhor, entrar em nossa vida e restaurar tudo que precisa ser restaurado, ó Deus. Por favor, tenha misericórdia de nós, ó Deus. E pedimos que o Senhor nos restaure para que nós também possamos, de alguma forma, Senhor, servir para ser restauradores também para aqueles que necessitam, através do exemplo, do testemunho, Senhor, do que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos pelas mensagens que tivemos, te agradecemos também pela Neide, que se dispôs a estar conosco aqui essa semana. Que bênção tem sido, que o Senhor possa abençoar de modo muito especial a vida dela, o Senhor conhece as suas necessidades e que o Senhor possa supri-las, Senhor. De modo muito especial, fica conosco também ao iniciarmos esse santo sábado, que as suas bênçãos possam recair sobre cada um aqui presente, ó Deus. Leva-nos também em paz e em segurança para os nossos lares e traga-nos amanhã de volta, Senhor, para recebermos mais, para bebermos mais da fonte da água viva que é o Senhor.
Fica conosco, nos guarde e nos proteja, é o que te pedimos. E por tudo agradecemos e por essa semana, em nome de Jesus. Amém, Senhor.